briga com o Papa quando ele tem que brigar com o Papa. Ele briga com todo mundo quando tem que brigar, lógico. Ele é muito polêmico, ele fala que é o Henrique Cristo que voltou. Ele é polêmico. Agora vocês, eu vou deixar ele falar, vou abrir um espaço que algumas pessoas quiserem fazer alguma pergunta para ele, alguma pergunta bíblica para ele, né? E nós vamos fazer algumas perguntas, sabe? E toda vez que ele vai, ele já foi 2, 3 vezes num programa que eu tinha no Paraná, e era realmente muito polêmico. Vamos ver agora o que ele vai falar para mim, que nós estamos agora em rede nacional, estamos em segundo lugar, empatado, quase chegando no lugar do Pedro. Henrique Cristo, por gentileza. Salve. Rapaz, não tem conversa não. O Fantástico do Povo ganha da Globo. Agora um pouco de seriedade do nosso programa, porque eu disse aqui no programa que ele é muito polêmico. Eu faço as perguntas. Eu só quero o seguinte, eu quero que respeite a posição dele. Quem tiver que fazer alguma pergunta, faça, porque ele responde, eu sei que ele responde, mas faça pergunta com consistência, não fazer pergunta só para criticar. Eu acho que criticar dele já foi demais. Que a paz seja com todos. É necessário, neste primeiro contato, que eu, da maneira mais sintética possível, me identifico. Porque o cantor canta, o artista pratica a arte, eu sou orador, então é necessário que eu me identifique. Ninguém é obrigado a crer. Antes de me identificar, quero lembrar que aqui na terra de Santa Cruz, que é a terra que meu pai me deu como pátria, existe uma nova lei promulgada no dia 13 de maio de 1997, que é uma lei que põe ordem e o respeito ao direito de cada um de se expressar em termos de religião. Ela dá de 1 a 3 anos de reclusão inafiançável para discriminação religiosa. É bom que todos, além da Constituição Federal, dar o direito que eu estou exercendo nesse instante de falar no programa Livre, do Ratinho Livre, que já conheço há 10 anos. A primeira vez que ele me entrevistou foi há 10 anos lá em Curitiba. Então agora me identifico. Como eu disse, ninguém é obrigado a crer. Mas eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida, eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para, no cumprimento das Escrituras, julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOST. A SOST é minha nova e única igreja. A formação de um só rebanho é um só pastor. Sou o unigênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como INRI. INRI é meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu em cima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardem em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Deixa eu perguntar para você, eu queria perguntar, pastor, eu acho que o senhor, ele falou que o mundo ia acabar. Não, eu falei que você ia fazer isso. Primeiro, você acredita que na paz do Senhor, eu queria fazer uma oração com ele. Não, sem oração.
Sem oração. Aqui é um programa de televisão. Certo, Oração tá não bom. é o programa Tá. da igreja. Eu queria perguntar para ele sobre a ressurreição. Se ele venceu, sobre a ressurreição Ele dos fala mortos. que ele é o novo, o Henry, que é o novo Cristo. Eu queria saber sobre a ressurreição. Se você venceu a morte no terceiro dia, que as escrituras falam que você ressuscitaria no terceiro dia, o que você está fazendo aqui se o corpo é incorruptível? E a sétima trombeta, os corpos serão Uma incorruptíveis. pergunta por vez, terei muito gosto de responder qualquer tipo de pergunta. Respondo qualquer pergunta Mas você sem tem que dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Mas tem que ser por Pergunta direta. etapa. Então a primeira pergunta que ele fez, que é sobre a ressurreição. Certo. Grande equívoco, grande engodo que inculcaram na cabeça da humanidade durante quase 2000 anos sobre a ressurreição. A ressurreição existiu sim, mas é ressurreição espiritual. Eu fui em espírito ao meu Pai, e não de carne e osso. Isto é um delírio. A temperatura lá no espaço sideral confina a 273 graus negativos. Ninguém pode viver lá no espaço sideral de carne e osso. É um delírio, uma loucura que inculcaram na cabeça do povo cristão. Por isso que eu estou aqui para mostrar a verdade. Está respondido. Vamos, quer fazer uma pergunta, gente? Pode responder, pode. Deixa o homem beber água, né? É. E ele diz que é o próprio Jesus, né? E a Bíblia diz que Jesus é filho de Deus. Qual é o contato que o senhor tem com Deus e como é que o senhor consegue viver numa terra de tanta violência que hoje no Brasil, que é um pedacinho do mundo, se mata mais do que qualquer uma guerra? Então, Jesus quando veio, ele trouxe amor, paz e trouxe fé. E você que diz ser Jesus, você tem que transmitir fé, mas tem que fazer obras. Deixa eu explicar então. Deixa eu responder. Ratinho, deixa Pode eu responder o que responder. você... Ratinho. Claro, Em claro. primeiro lugar, eu quero explicar. Por isso é que eu venho aqui no teu programa, porque eu sei que tu és um homem sério e que deixas os dois lados se manifestar. Exatamente. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Primeiro, que eu não posso realizar nenhuma obra enquanto que não posso me expressar o tanto que é necessário. Eu não posso falar em 5 ou 10 minutos, prestai bem atenção. Outra coisa, o Brasil efetivamente está falindo por causa do desgoverno de diferentes políticos, mas por quê? Peraí. Deixa eu explicar por que existe essa maldição. A terra de Santa Cruz, ninguém é obrigado a crer, mas meu Pai, meu Senhor e meu Deus disse que Ele é a pátria que Ele me deu como herança. Mas, todavia, enquanto que o povo brasileiro continuar se ajoelhando diante dos estrangeiros de Roma, enquanto o povo brasileiro continuar ajoelhando-se diante de ídolos, de bonecos de barro, de gesso, de ferro, o povo brasileiro não pode receber a bênção divina. Por quê? Porque ele disse assim: meu Pai, meu Senhor e meu Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis ídolos para vós, nem imagens de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto, e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade, e habitareis na vossa terra sem temor. Deus, enquanto que o Brasil, em verdade vos digo, enquanto que o Brasil tem como padroeiro uma boneca, o Brasil não pode receber a bênção de Deus. O Brasil vai ser outro o dia que ele deixar de ser escravo de uma boneca de gesso, fria, cega, surda e muda. O Senhor disse, está escrito no Levítico, isso que eu acabei de falar, no livro de Levítico, sagrado livro. Se o senhor diz que é Cristo, eu vi uma reportagem que o senhor só gosta de andar de avião. Que interessante, né? Porque está escrito na Bíblia, eu não gosto de andar de avião, aliás, detesto andar de avião. Mas por que o senhor anda então? Eu vivo a bordo de um motor casa, um ônibus transformado em casa. Preste atenção, eu não gosto de andar de avião, mas eu ando de avião para cumprir as escrituras, que está escrito que quando eu voltasse eu viria sobre as nuvens. E o avião a gente vem sobre as nuvens, como está nas escrituras. Muito bem, Paçoca. Obrigado. Pode falar. Está respondendo tudo, eu acho que é interessante. Tudo bem? Tudo bom. Você quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta para ele. Pois não.
ele se diz o nosso Criador, né, o Jesus Cristo. Né? O novo, ele falou de Moisés, e agora é o Henrique. Filho de Deus e não o Criador. O Criador é meu pai. O que ele pode fazer para ajudar o nosso presidente a acabar com a fome no Brasil? Uma pergunta. Eu já estou tentando, quando eu tenho então um recado diretamente, não para o presidente, porque na verdade ele não se ajoelha diante de Roma, graças a Deus, mas um recado para todos os brasileiros que me ouvem. Esta é a primeira vez que eu posso ter um programa ao vivo, né? Por isso que esse programa merece o nome que tem, programa ao vivo e livre, para expressar a todos os brasileiros que o Brasil é dos brasileiros e não de Roma. O Brasil é a terra de Santa Cruz e que está sendo devagarzinho vendido, mas em verdade eu vos digo, na hora certa a justiça divina resplandecerá. O Brasil é de todos os brasileiros e não dos estrangeiros. Eu quero deixar isso bem claro. Brasileiros, univos. Mas eu já conheço bem o Senhor do Universo, no Criador Supremo, a vossa união, buscai nele, unicamente nele, só no Pai Celeste, só no Criador Supremo encontrareis a paz, a felicidade. Pode falar, que continue do jeito que vocês estão, respeitando, porque Senhor, antes de me despedir ao Senhor, uma bênção para todos aqueles que têm algum problema, de acordo com a fé, começam uma nova vida. Não é necessário que cada um venha aqui, apesar que se eu pudesse, eu gostaria de poder colocar minha mão na cabeça de todos os filhos de Deus, não só as vossas cabeças, mas de todos os filhos da terra de Santa Cruz. Só que aqui temos um espaço limitado e o tempo em televisão é muito limitado e eu compreendo isso. Exatamente. Eu gostaria, Ratinho. Pode fazer você. Gostaria de fazer a pergunta para o Henrique. É o seguinte, eu tenho visto nos últimos dias várias organizações, a própria Record, a ABC, fazendo uma grande campanha para a fome do Nordeste. Eu gostaria de saber do senhor, Henrique Cristo, o que efetivamente vocês têm feito em favor dos esfomeados? Não, peraí, agora eu quero Estas instituições que ele acabou de dizer. Deixa eu responder. Acontece que a Universal do Reino de Deus tem uma grande estrutura e pode fazer isso. Né? Mas é um grãozinho de areia, cada um tem que fazer o grãozinho de areia. Eu queria que mostrasse o exemplo da organização dele. Deixa eu explicar o que eu acho que é uma pergunta muito material, difícil para responder. Ratinho, eu posso responder? Pois não. Eu estou fazendo sim. Eu não dou peixe. Eu ensino a pescar. Eu estou ensinando o povo. Eu acho louvável a atitude dessas instituições que ele mencionou. Mas eu ensino o povo a pescar, porque se der peixe para o povo, depois quando cessa a doação, cessa a boa vontade, eles morrem de fome. Então eu estou ensinando para o povo brasileiro neste instante, se querem ter água abundante no Nordeste, que se ajoelhem unicamente diante do único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do Universo, único ser incriado, o Criador Supremo, o Altíssimo, meu Pai, e jamais diante de um boneco ou de uma boneca. Invoco de novo a inteligência, chamo a atenção do povo brasileiro uma vez mais. Tá bom, tem mais gente para perguntar, Vamos fazer um comercial bem rápido aqui, porque o programa também, eu estou num programa de televisão e eu tenho que fazer o comercial, embora o nosso Ibope esteja explodindo, eu tenho que fazer o comercial aqui. É pastor de uma igreja, e ele disse, há mais ou menos um mês atrás, esteve aqui no nosso programa, e disse que o mundo iria acabar hoje, dia 14. Que foi o dia que eu escolhi para o senhor estar aqui. O mundo vai acabar hoje? Você sabe, Ratinho, que ele não se equivocou de todo. Porque hoje vai começar o fim do mundo da idolatria. Porque meu pai me enviou aqui na terra para explicar para o povo que ele é um Deus vivo e não um boneco. E que ele não tem mãe. Então vai acabar o mundo da idolatria. Começa hoje. A primeira fissura. Como Cristo não tem mãe? E Maria não foi mãe de Cristo? Mas acontece o seguinte, Deus não tem mãe. Santa Maria, mãe de Deus, é uma blasfêmia terrível contra o Criador Supremo. Ela foi minha genitora, mas não mãe de meu pai. Meu pai é o único Senhor do Universo. Eu quero aproveitar o ensejo, já que estou falando sobre esse assunto tão grave, tão importante, que todos os brasileiros que me ouvem peguem uma caneta e um papel, por favor, e anote o que eu vou dizer agora. É para anotar uma coisa, um número só.
É o número Mateus, capítulo 23, versículo 9, onde está escrito que esses títulos de padre, papa, tudo são falsos, porque eu disse quando me chamava Jesus: a ninguém chameis pai sobre a terra, a não ser vosso Pai Celeste. E papa, na deformação do grego e do latim, quer dizer pai, e padre, na tradução do italiano, outro sim quer dizer pai. Portanto, esses títulos são todos falsos, que eles inventaram para manter o povo encabrestado. Eu quero deixar bem claro para o povo da terra de Santa Cruz que esta terra tem dono, e que o dono é o Senhor do Universo, o Criador Supremo, e Ele me reenviou aqui para colocar as coisas no seu devido lugar. No dia certo e na hora certa, eu vou falar numa cadeia mundial de televisão durante mais de 3 horas, e vou esclarecer todas essas coisas. Mas por enquanto eu quero deixar bem claro que confiram na Bíblia, em Mateus 23, versículo 9, que esses títulos são falsos, e isso é falsidade ideológica, usar esse título de padre ou de papa. Quero deixar isso bem claro, que por aí começa o restante de toda falsidade. Ratinho. Vamos falar. Eu gostaria de saber, está escrito nas Escrituras que Jesus é onipresente, onipotente e onisciente. Essa é uma pergunta. Como que o senhor está aqui? Não, Outra. não está, e quem já esteve no túmulo de Jesus está vazio como a irmã Célia esteve? Por Como favor, você me deixa eu responde? responder, Ratinho, a essa primeira pergunta. Que Deus, meu Pai, é onipotente, onisciente, onipresente, mas eu não. Eu sou apenas o filho dele. O mesmo que crucificaram. Eu sou o primogênito dele, Adão, que reenganei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como Henry. Então eu não sou onipresente. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, o Criador Supremo, único ser incriado e único ser digno de adoração e veneração, aquele que não tem mãe, e inclusive é uma blasfêmia dizer Santa Maria, Mãe de Deus, porque ele não tem mãe. Ele é o Criador Supremo, criou o céu, a terra, os astros, Tá tudo, bom. antes de Maria existir. Mais uma pergunta aí, para que todos possam participar. Pode fazer a pergunta? Se você disse que é Jesus mesmo, aqui atrás dessas madeiras, do palco aqui atrás, tem um rapaz com um tumor. Eu quero ver se o senhor cura ele. Eu estou aqui cumprindo a vontade do meu Pai. E, em verdade, eu vos digo, há 2000 anos, todos aqueles que vieram arrependidos de seus pecados, meu Pai curou de suas enfermidades. Não sou eu, não faço milagre, meu Pai faz. E neste século, paralíticos já andaram, mudos falaram, cegos viram, mas sempre é o meu Pai que faz as obras. E se Peraí, mas ele é uma criança. Mas Criança que- não tem pecado. Como? Ele é uma criança não tem É um pecado. pequeno equívoco, meu filho, porque ele Por que ele outrora tá com foi tumor? um adulto, um homem, e se ele tem algum problema, porque de verdade ele tem pecado, se não de agora, de anterior encarnação, porque a lei da Cura ele reencarnação- agora então, para nós ver. Hein? Para todo mundo ver, cura ele para todo mundo Pois ver. eu vou pedir ao Senhor uma bênção, não só para ele, mas para todos. Nós podemos ter certeza que ele veio para servir para a gente realmente como Porque na Jesus Bíblia está serviu. escrito que muitos virão em meu Meu nome. Você nome. acha que ele pode ser mais um? Como que que a veio? gente pode confiar? É isso que eu quero saber, todos aqui, né? Posso responder, meu filho? Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículos 5 e 24, que eu disse assim, ó: orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Agora eles vieram em meu nome. Eu não vim em meu nome, eu vim com um nome novo, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, Henry. E estes que usam o meu Mas nome... seu nome novo não está na Bíblia. Em Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo. Pode ler lá, Apocalipse 3, Agora, outra coisa. versículo 12. Você, Porque eu... Jesus ressuscitou. Se alguém te matar hoje, você vai ressuscitar outra vez? Você tem Você disse em espírito, mas o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Você tem vocação, Prova isso agora. invocação para assassino. Você tem invocação para assassino. Porque eu não vim falar em matar, eu vim falar em vida. Eu disse que aquele que crê em mim não morrerá jamais. E só quem tem invocação para crime é que fica pensando em matar os outros. Não se pode pensar em matar, tem que se pensar em viver e em fazer a vida ter sentido. E não viver sempre pensando em matar, em roubar, em saquear, em fazer o mal. Pensar em fazer o bem, descobrir a vantagem de fazer o bem, a vantagem de viver em harmonia com Deus, só fazendo o bem e não o mal. Tá ok, só para descontrair então a gente aqui, ó. Vê só,
Você tem o poder, com certeza você é poderoso. A gente quer saber aqui, todo mundo, então todo mundo tá não curioso. sou poderoso, É verdade só que o meu pai Ratinho é. vai pro SBT? O Ratinho, preste atenção uma coisa, a última vez que ele me entrevistou, na anterior emissora onde ele trabalhava, eu disse assim para ele: Ratinho, o Ratinho vai criar asas e vai virar... Ratinho. Deixa eu falar. Ratinho. Deixa ele falar. Ratinho. Vou virar morcego. Ratinho. Vamos lá. Deixa ele Ratinho. falar. Deixa ele Deixa eu falar. falar. Deixa ele falar. Agora, essa pergunta foi sacanagem. Deixa eu falar. Pode falar. Eu disse: o Ratinho vai criar asas, vai virar águia e vai voar em rumo ao sucesso. E ele está fadado a fazer sucesso, sim, porque ele fala ao povo com o coração. O Ratinho é um apresentador de televisão que se comunica diretamente com o povo. Enquanto que ele for sincero com o povo, inclusive quando ele foi comigo hoje também, de ter me trazido aqui, dito para mim que eu ia poder falar livremente. Enquanto que ele for sincero com o povo, como ele é. Enquanto que ele for honesto com o povo, como ele é. Inclusive que não quis nem continuar a carreira política. Então, enquanto que ele for assim, ele vai sempre crescer mais e mais. Quando o Ratinho veio para esta emissora, eu disse para os meus discípulos em Curitiba: o Ratinho vai lá para a Record, que é uma emissora do povo, e a rede mais poderosa do Brasil, considerada entre aspas mais poderosa, ela só trabalha para elites. Agora, o povo brasileiro não é elite. O povo brasileiro é um povo que geme, que tem fome, que está lutando para sobreviver. O povo brasileiro é um povo que tem... É um povo simples como esse que está aqui. Pode fazer a pergunta, Dora. Ratinho, é o seguinte, né? Com todo respeito, tá? Ô, Jesus. Seu Meu nome é Henry. Henry. Desculpe, Henry. Henry. Alguém já tentou te internar alguma vez? Olha, minha filha, é que você está chegando agora. Eu fui... nomearam, na ocasião do meu ato, que eu pratiquei meu ato libertário com a minha igreja, a sede do Reino de Deus em Curitiba, não nasceu de uma reunião de meia dúzia de pessoas. Eu tinha 10 mil pessoas comigo em Belém do Pará. Quando, depois de falar durante 3 horas na TV Guajara de Belém do Pará, que naquele tempo era uma emissora livre, então, Canal 4 de Belém, depois de falar 3 horas, marquei um encontro com o povo. E o povo entrou na catedral comigo, e por ocasião que eu arranquei o bonequinho da cruz e mostrei para o povo que me aclamava Cristo, 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 que eu não sou um boneco, esse de carne e osso. Nesta ocasião, eu fui detido, e o programa Fantástico mostrou-me a última vez para o povo brasileiro em 82, nessa ocasião, quando eu ia indo detido. E saí da prisão sem depender de advogados. E a autoridade judiciária local, o Dr. Jaime dos Santos Rocha, nomeou uma equipe de psiquiatras para me examinar, e eles disseram, depois de confessar, reconhecer minha identidade, que nem no dia do juízo final poderiam dar um diagnóstico sobre mim. Isso que eu estou falando, tem os registros lá na igreja, no meu templo, onde tem os jornais da época que mostram. Infelizmente, o povo brasileiro não pode ver isso, porque o Fantástico só me mostrou indo preso. E a revista Veja, que naquele tempo era a revista de maior circulação, era a única a vencer, ela fez apenas uma pequena matéria com um freelance, ainda me caluniando, ouvindo só a parte de Roma. Aí Roma mandou uma equipe de pessoas lá em Belém do Pará tentar pressionar o poder judiciário, e eu saí da prisão sem depender de advogados, reconhecido em Belém do Pará como filho de Deus. Uma pergunta minha agora, porque a gente tem que terminar também, porque nós temos outros assuntos. Eu sei, querido, eu sei. Só uma pergunta minha agora. Por que essa desavença que você tem contra a Igreja Católica? Eu não tenho desavença, veja bem. Você fala do Papa, você fala... Deixa eu explicar. Eu, quando me chamaram Jesus, disse assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando as portas do inferno começaram a prevalecer contra ela, inquisição, idolatria, venda de falsos sacramentos, que todo sacramento com preço é falso, eu fui obrigado a voltar aqui por ordem de meu pai, e é claro que eu não vou sentar na mesa junto com esses velhacos, além dos títulos que eles usam, que são falsos, como eu acabei de dizer, e quem quiser confira em Mateus 23, versículo 9, que Papa e Padre são títulos falsos, e o povo da terra de Santa Cruz vai se levantar, e não muito tarde, não vai demorar muito, porque o estômago vai pedir para o povo se levantar,
quando o povo vê que está com fome, porque está sendo ensinado o caminho errado, o caminho contra Deus, se levantarão, se juntarão, não importa Só uma pergunta. denominação, e os estrangeiros terão que voltar para Roma, que lá é o lugar deles, Só mais uma que devia pergunta. ter saído. O INRI é contra o homossexualismo? Eu, como filho de Deus, sou a favor da lei de Deus. Ninguém é obrigado a crer, mas eu sou filho de Deus. Então, a lei de Deus, para mim, é uma coisa sagrada. Agora, eu estou aqui representando Deus, e também não é obrigado a crer, ninguém é obrigado a crer, e explicarei na ótica divina o que acabou de perguntar. Primeiro, que em Levítico, capítulo 18 e 20, está escrito sobre o homossexualismo, onde a lei, nos tempos de Moisés, condena. Agora, masculino, só para homens, só está deixando bem claro que é ilícito aos olhos do Senhor que um homem vá à cama com outro homem. Agora, eu vou interpretar a lei nesse instante. Quem quiser entender, entenda. O que é pecado? O que é? Aproveitarei para explicar outras coisas, como aborto e tantas outras coisas. Pecado é tudo aquilo que tu fizer de mal para ti ou para outrem. Isso é pecado. Fumar é pecado, odiar é pecado, invejar é pecado, enganar é pecado, trapacear é pecado. Agora, se tu fizer alguma coisa que não faz mal para ti, nem para os outros, não é pecado. Agora, se tu te sentir bem, não é o teu caso, Ratinho, mas se tu, algum que me ouve, telespectador, se sentir bem em deitar na cama com outro homem, faça bom proveito. Eu não posso ficar contra, entendeu? Esse é um problema de cada um. Pera um pouquinho. Eu tenho gente... Estou dizendo. Na Bíblia está escrito isso. Em cada cabeça uma sentença. Momentinho, em cada cabeça uma sentença. Na Bíblia está escrito que agora, é errado, eu não é? sei que faz mal. Eu sei que faz mal. Faz mal porque o homem... Eu sei que faz mal para ele. Para o homem. Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, do Criador Supremo. Ele e a mulher também. Um é um complemento do outro. Então, justamente, nasceram para um complementar o outro. Mas estamos chegando ao fim do mundo. Aliás, é uma pena que não vou poder sequer falar sobre isso, que é tão importante o fim do mundo, explicar como é que vai acontecer. Você vai voltar outras vezes aqui. É catástrofe nuclear. É importante saber o que vai sobrar. Que ninguém, não é o mundo, não é esse mundo que vai se acabar. Esse é um mundo caótico. Vai sobrar seus eleitos. Um dia eu explicarei como será, já que hoje o tempo se exaure. Faço uma pergunta, olha. O Brasil é um país tão adiantado, religioso, de alicerce, acreditar numa balela dessa, companheiro, você me perdoe, ó. Muitos serão chamados e poucos recebidos. Há 2000 anos também tinha os fariseus que me agrediam, que ofendiam. É normal isto. Eu choraria de desgosto se visse todo mundo me apoiando. Eu ia ficar aí com nojo de mim e dizer, peraí, tem uma coisa errada em mim, porque está tudo errado. Se todos concordassem comigo, eu ia sentir que eu era um falso. Mas eu há 2 anos também... Nós temos que terminar o programa, está no final. Posso pedir a bênção? Pode pedir uma bênção, tem 1 minuto para fazer a bênção. 1 minuto para fazer a bênção, 1 minutinho. Oh Pai, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todos sempre, oh Pai, que a paz seja com todos. Lembrai-vos que ele disse, Senhor, eu sou o Senhor, este é meu nome. Não dividirei com ídolo algum os louvores que só a mim pertencem, ele disse. Está em Isaías 42, versículo 8. Lembrai-vos que ele é o único Senhor digno de adoração e veneração. E o único ser incriado, que tenham todos a minha paz. Que o Senhor abençoe este programa, o Ratinho, esta televisão que se comportou livremente, que mostrou que é livre. Eu sou testemunho da liberdade, do ecletismo dessa televisão, de que é uma instituição eclética. Tenham todos a minha paz. Prosperidade para os que são a favor do reino de Deus. E a maldição do Senhor para os idólatras, para todos aqueles que são contra o reino de Deus. Tenham toda a minha paz. Daqui a pouco eu vou mostrar no programa. Muito obrigado ao Henry por estar presente. Todo o pessoal que acompanha o Henry, nosso muito obrigado.